Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vitória. Depois, Pai, que nós dormimos, esta noite, que nesta manhã do dia 27 de outubro de 2025 passou. E eu aqui acordado estou nesta manhã, contemplando a Tua face, falando da Tua palavra. Uma palavra que edifica, uma palavra que levanta o caído. Uma palavra, Pai, que está plantada no nosso coração. Quando nós ouvimos do Senhor essa palavra viva e eficaz, que transformou a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente transformada, ela conseguiu entrar no reino de Deus. Não só na terra, onde aqui Deus fala palavras espirituais, entendendo o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, não segundo as minhas obras ou as nossas obras, segundo as obras que Jesus Cristo, o Senhor, praticou antes da cruz, para que na cruz ele viesse como Cristo, o Espírito Santo e aqui o Deus vivo dentro de nós, por sermos uma igreja viva, gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito, no Espírito, porque está escrito. Efésios capítulo 5, 7. Então ele lavou a igreja e fez casas aqui espirituais, mas aqui eu com o Espírito em mim, de Deus, eu confesso com a minha boca a minha salvação. Romanos 19. Essa é uma oração pronta que Deus nos deu nesta manhã. Se com a minha boca confesso Jesus Cristo como Senhor, e eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos, serei salvo, porque com a boca eu confessei e confesso a minha salvação, e com o coração eu creio que eu aqui entrei no meu quarto, como ele falou, entre no teu quarto, no teu coração, e ore a mim, vou te responder em amor, em perdão, em verdade, dentro do teu coração. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Como eu estou. Jesus Cristo modificou a minha vida, me trazendo esta paz tão precisa. Amanheceu e eu preciso só falar que eu já tenho um Deus vivo dentro de mim. Ele é a minha alegria e é sem fim. Como hoje eu estou, reinando em vida e em amor, como eu estou. Como você está? Espero que você esteja contente, feliz e sem temor do mal, porque o mal, aquele que nos causa o mal é quem? É o nosso corpo de carne. Como aqui eu prego a verdade que liberta, na cruz, o meu velho homem ficou lá. Para que aqui Deus trocasse o meu velho homem. E aqui eu fosse nova criatura. E aqui transbordasse de alegria, de conhecimento, de obediência a Deus. Pois ele falou, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Por isso, a misericórdia dele dura para sempre. Essa carne aqui não. Ela morreu na cruz. Não tem poder contra o Espírito Santo, que já está em você. Agora, aquele que não crê, que acredita que o diabo ainda existe, porque o corpo da pessoa é o próprio diabo. Eu fui na igreja católica, tem mais ou menos um mês lá, batizar o meu neto, e que eu não vi ninguém se manifestar lá. É um culto racional, tranquilo. Agora, quando você vai em uma igreja, onde está uma aglomeração, está uma gritaria, está uma feitiçaria, que é uma obra da carne, o que acontece ali? Se manifesta o velho homem, porque aquele homem não foi transformado. Por isso está isso aí, essa confusão. Então, o que eles falam, Eles falam o quê? Que nós que pregamos a graça, nós queremos falar para as pessoas que o diabo não existe, porque é isso que nós queremos. Não, aqui quem convence aqui é o Espírito Santo. Não é o corpo de carne, ele morreu. Então, como está há séculos aí, nessa história que o diabo existe, e vai tragar a sua vida? Não. Se fosse assim, o Cristo, Jesus, não teria dito para Pedro,
para trás de mim, Satanás. Ele tinha um Satanás? Não. Era a carne dele que não prestava. Mas mesmo assim, Jesus disse, Pedro, apacenta os meus rebanhos. Então, Deus é misericordioso. Não colocou ninguém no inferno. Não colocou Davi, não colocou Paulo, não colocou ninguém. Paulo se converteu a Cristo e jogou tudo fora para pegar a verdade. A verdade é essa que liberta. Então, você entendendo isso aqui, você esquece o diabo, porque isso aí é uma farsa, é uma fábula judaica, como fala Tito 1,14. Tito é um judeu, né, que falava muito isso lá também com Paulo, antes da cruz, né, que usavam Satanás, usavam o diabo, que era um ser contrário à palavra de Deus. Por isso que Jesus falou, o pai da mentira é o diabo, porque vocês são bastardos. 8:1 de João ao 44. Então ali está, por ser João, o último vador da lei, a lei terminou ali, para que você entendesse o mistério, hoje aqui, debaixo da graça. Então aqui está, 1 Coríntios, né? Capítulo 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria. Então o mundo não conhece, como está lá escrito 1 João 3, versículo 6, eles não conhecem a Deus e nunca viram Deus. Por quê? Hoje nós somos a igreja. Eu não tenho que ir à igreja, eu tenho que ser a igreja, onde é que Ele habita e transformou minha mente, me traz sabedoria, a salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqui é uma loucura, né? Não existe esse ser diabo, né? É o opositor, é aquele que é contra essa palavra aqui, porque eles estão praticando a iniquidade, as obras da lei, essas obras que Jesus Cristo na cruz, Ele consumou. Ele falou, Pai, está consumado, e trouxe o Espírito. Hoje o Espírito é que está dentro de nós, para que nós possamos rebater essa palavra que é contra o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus. Que todos quantos vieram antes de mim, o que é ladrão, salteador, 10:7, está antes da cruz. Depois da cruz, continua roubando, continua. Por quê? Acredita que o diabo está nas pessoas e fica puxando ela para lá. Não, Jesus trouxe você para cá. Para onde? Reino de Deus, onde é que Ele te abraça e diz que te ama, que te ama, que te ama, e nunca te abandona. Está escrito, Hebreus 13:5. Então, 23, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, né? O que fizeram hoje com a igreja do gentio? Colocaram o coração judeu no peito do gentio. Então ele acredita que a volta de Jesus está próxima, né? Esse próximo já durando 2000 anos, foi no primeiro século, Paulo falou, aquele que vem virá e não tardará, chegou lá para ensinar o evangelho, como ensina aqui hoje. Judeus, né? Crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. 24. Mas para os que foram chamados, existe um chamado. Os predestinados, os eleitos, os separados, aqueles que é propriedade exclusiva do Senhor. Esse foi chamado. Tanto judeu como gregos pregamos o Cristo. Não Jesus de Nazaré. 1 João 3,8. Para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir as obras do diabo. Primeiro século se manifestou e destruiu e trouxe vida à igreja. Então a igreja hoje está sem vida. Por quê? Está com o homem morto dentro da igreja, fazendo as obras mortas, que Hebreus 6,1 explica quanto a isso. Que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, o Espírito Santo em nós é forte, que nos conduz aqui em triunfo e em perfeita vitória. Então, para isso se manifestou o Filho do Homem. 1 João 3,8 já se manifestou lá, no primeiro século, para que aqui no século XXI você tivesse sabedoria, inteligência, e entendesse esse mistério que aqui está. Isaías 54:16, mais uma revelação, né? Conta esse ser que está aí, né? Dando dinheiro para a igreja do homem, enquanto que aqui você é a igreja. Você aqui é rico. Você aqui é próximo, você não tem que fazer campanha com a libertação, quebra de maldição, você não tem que buscar nada lá, porque lá é o Egito, lá é o Pô Jacó, lá é o deserto, porque é debaixo da lei. Porque se a lei acabou, Romanos 10:1-4, o fim dele é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, ele consumou toda a obra e trouxe paz para o coração daqueles que entenderam o amor de Deus e o perdão, como está 14:17 de Romanos, ali está.
paz de espírito e alegria no coração, que é o Espírito Santo. 54, 10 de Isaías. Um profeta inspirado por Deus, que profetizou, né? Na cruz se cumpriu e tudo foi revelado àqueles que creem na palavra da verdade. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos para a misericórdia não se apartará de ti. Então ele falou que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas eu, Deus, que tenho misericórdia. Por isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia para com aqueles que crêem. Então, nós que cremos, ele teve misericórdia de nós, nos entregou um reino inabalável. A minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida. Então ele fez uma aliança, remover a lei e estabelecer a graça no nosso coração, que é Hebreus 10, 9, transição da lei para a graça. A lei está saindo e a graça chegando hoje no teu coração. Diz o Senhor, que se compadece de ti. 11. Ô tu aflita, arrojada, com a tormenta, né? Então as pessoas estão atormentadas. Por quê? O amor de Deus lança fora todo medo. 1 João 4,8. Então quem está nas igrejas aí agora, nesta manhã, nessa aglomeração, expulsa um ser ali, que diz que é o diabo, expulsa um ser ali, o outro irmão cai no chão, e acontece aquilo ali, um culto de feitiçaria. E a feitiçaria é o quê? É uma obra da carne. Já dizia o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, 18 a 22. Mas você tem um fruto do Espírito, que é o amor, que é o perdão, que é a paz no teu coração, para não se meter nisso, porque isso aí é uma obra da carne, os homens são terrenos, então eles praticam isso. 11. Ó tu aflita, arrojada, com a tormenta, desconsolada, quem é o Consolador? É o Espírito Santo, já está consolando a igreja nesses dias de hoje, primeiro no século 21, e consolava lá, pós-cruz, ele, o Consolador, chegou e entrou no coração, esse grande e verdadeiro amor. Eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. 12. Farei os teus baluartes de rubis, a tua porta de carbúnculos e toda a tua muralha de pedra preciosa. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Então nós temos que ser ensinados pelo Espírito Santo hoje, porque estamos depois da cruz. Se o Espírito Santo foi derramado, né, depois da cruz, como é que diz lá, João 2,28? Derramarei o Espírito, né, depois daqueles dias. E 37,14, Ezequiel, porém o Espírito em vós vivereis. Você vive hoje pelo Espírito Santo em você. Não é para esse corpo de carne. Esse corpo de carne ele quer fazer maldade, ele quer fazer falcatrua, ele usa 171, né, que é o agiota, e começa a enganar o povo que está aí, tanto no mundo secular como na igreja. Farei os teus baluartes de rubins, as tuas portas de carbonáculos, e toda a tua muralha de pedra preciosa. 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos, né? Hoje nós somos o filho de Deus, herdeiro, né? Hoje nós temos filhos em nossas casas, que não são nossos filhos, é nosso rebento. Então, aqui a terra ela cresce a 30, a 60, a 100 por um, porque nós damos bom fruto. Será estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás. E também do espanto, porque não chegará a ti. O espanto não chega àqueles que creem, porque a promessa já está no nosso coração. Eis que poderão suscitar contendas. Onde é que tem contendas? No mundo secular e no religioso. No teu coração não tem, por quê? Você aqui é um espírito que Deus vivificou depois da cruz, mas não procederá de mim. Quem conspirar contra ti, cairá diante de ti. Então, a conspiração contra as pessoas aí fora, mas contra ti não tem, porque você não participa disso. Você é um separado, é um escolhido, predestinado, mas que vencedor. Você é a propriedade exclusiva do Senhor. Ninguém pode tocar em você, porque você tem o Espírito Santo, que hoje te conduz em triunfo e te deu essa vitória. 16. Eis que eu criei o ferreiro. Quem criou o ferreiro? Deus. Quem criou o marceneiro? Deus. Quem criou o pedreiro? Deus. Por quê? Ele, com a obra das mãos dele, ele faz uma casa,
E esse ferreiro aqui faz o quê? Ele faz um revólver, ele faz uma faca para quê? Para matar. E as pessoas vão lá e compram. Só que você não está aqui para comprar nenhuma arma. A tua arma está aqui, é a palavra de Deus, em espírito e em verdade, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. As armas, o revólver, a metralhadora, a faca, tem um fim ali, que eles vão lá e compram essas armas e matam o próximo. Isso aí é o que? São homens da iniquidade, mas tem pastor, tem homem de Deus, aí não todos, alguns que pregam isso aqui e mata o crente, porque o crente está morto, ele não entendeu que tudo na cruz se consumou. João 19:30. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. O assolador quem é? É o corpo de carne. Vai lá e compra uma arma. Ele vai lá com a mente tranquila. Comprou, botou no bolso, botou na bolsa e foi embora. Isso é o que? É o diabo? Não. Isso é o ladrão. Isso é o corpo de carne. Isso é aquele corpo que ele matou na cruz. 6:3 de Romanos. Lá ficou o meu velho homem. E o teu ficou também, quando você entende isso aqui. Por isso que Pedro não tinha nenhum diabo nele. Pedro era um corpo de carne que não entendia a graça. Por isso ele interpelava Jesus. Quando Jesus falou, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E se eu for, vou lhe enviarei. E Pedro não queria que ele fosse para a cruz, porque ele tinha que ir, ele tinha que dar vida à igreja. Como hoje nós temos vida aqui, em Cristo, por sermos o quê? Nova criatura. Tudo velho passou, para que hoje nós recebêssemos de Deus um grande e verdadeiro amor. Então, 17, toda arma forjada contra ti quem? Você que é um escolhido, você que é mais que vencedor, você que é a propriedade de Deus. Não tem poder contra você. Toda língua que cousar contra ti em juízo. O que é juízo? Na cruz, o juízo foi concluído. 1 João 3, 4, 5, 6 ali, os judeus, o povo de Israel, passaram pelo juízo, os mortos se levantaram, e você se levantou aqui para a honra e glória do nome de Deus, que está no teu coração, ele é o teu amor, ele é o teu perdão. O juízo hoje é na mente, você pratica o mal, você bate, você machuca, você não fala de Deus com amor, com perdão no coração, então você machuca aquelas pessoas que não ainda entenderam a palavra. Elas precisam entender para entrar aqui pela porta e encontrar o Cristo aqui, aonde? No teu coração, com esse amor e com esse perdão. Tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Então nós temos várias passagens aqui, né? Antes da cruz, eu tenho que mostrar, porque quem revela é o Espírito Santo. Lucas 13, versículo 32, Herodes manda um recado para Jesus, dizendo que vai matá-lo, e ele, antes da cruz, diz, hoje e amanhã eu expulso o demônio, eu curo o enfermo, no terceiro dia eu terminarei. No terceiro dia acabou, primeiro século. Por isso que tudo aconteceu lá. O templo caiu lá, 24 anos de Mateus, o templo hoje é você. Então Jesus com o templo de pé ainda, João 5,14, ele entrou no templo e lá estava aquele paralítico que estava doente há 38 anos e ele falou, eu vejo que você está curado, agora vá e não peque mais, porque esse pecado aqui era a transgressão da lei. Ele tirou esse pecado e você ainda confessa com a tua boca e o pastor confessa contigo que ali está a igreja pecadora. Não. O pecado não terá ao verbo domínio sobre vós. Por quê? Estamos debaixo da graça do Evangelho, não estamos debaixo da lei. Romanos 6, 13 e 14. Se o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, você tem a glória de Deus dentro de você. Por isso tudo foi consumado. Por isso ele falou, eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Então você entendendo isso, você caminha pela Bíblia aqui, Mateus 8, 28, você tem que ler o texto e o contexto. Já vieste, Senhor, nos atormentar antes do tempo. Então, lá as pessoas viviam atormentadas, como vive hoje nas igrejas aí afora, atormentada, porque não houve uma palavra de amor, de perdão, de paz no coração delas. Por isso, eles já falavam para Jesus lá, o gadareno, né? Já vieste, meu Deus, né? Já vieste, Senhor, atormentar antes do tempo. E quando chegou na cruz, 2,14 de Hebreus, transição da lei para a graça. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Jesus participou. Para que por sua morte, morte do corpo dele e do meu, aí ele trouxe o quê?
Ele matou o diabo na cruz, matou o corpo de carne e trouxe aqui um corpo novo, quando aqui ele transformou a nossa mente. 12:1 de Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós temos que aqui viver o reino de Deus dentro de nós, já com esse amor, com esse perdão, com a paz no coração. Quando você vai numa igreja que prega o diabo, que prega aquela fantasia, aquele teatro, que ali está uma arena, né? Onde ali muitos vão ali porque são tapia e começam a enganar aqueles que têm dinheiro, que vai ali e joga. Como jogo de bicho, como jogo de loto, você vai lá e perde o dinheiro. Por quê? Aqui você não perde nada, aqui você ganhou Cristo no teu coração, porque Ele é amor, Ele é perdão, Ele é misericórdia, Ele é paz e já está no teu coração. Por isso que você entende as promessas dentro de você, o amor dentro de você, a esperança dentro de você, o Deus vivo dentro de você. Por isso Ele é o nosso pastor. Eu sou o teu pastor. Ele falou, e nada te faltará. Então, um pastor é uma igreja. Por quê? Nós temos que ser a igreja hoje. Nós não temos que ir à igreja. Eu tenho que ser a igreja e ter uma conduta, uma postura e ser um novo ser, nova criatura. Por quê? As obras da carne é o que é? Elas são conhecidas. Feitiçaria, idolatria, glutonaria, inveja, ciúme. Então, todos que praticam essas coisas aí, né? Eles cometem uma obra da carne. Agora, obras da lei é o que é? É jejum, é subir no monte, é passar pelas águas, é dar o dízimo. Tudo isso aí ficou na cruz, porque o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimentação. É o que nós temos que fazer, dar o pão ao faminto e cobrir o nu, como está Isaías 57, 58 em diante ali, ele falou. Esse é o jejum que ele quer que nós façamos hoje. Mas as pessoas jejuam hoje para quê? Para conseguir um emprego, para conseguir mudar uma situação dentro da política que lá está. Não, o político que está lá, ele comanda lá porque Deus o colocou lá. E deixa ele trabalhar. Agora, querem puxar o tapete, querem derrubar aquele que está lá dentro. Mas deixa ele completar o tempo dele, né? Na política lá. Mas só que não há o amor, não há o perdão, não há a paz. Porque ali é um comércio também, ali é o dinheiro que está em jogo. Então, onde está o dinheiro, Deus não está. Por quê? É no teu coração, porque Ele veio aqui para te alimentar, com essa palavra que te edifica, porque Ele falou, eu vou plantar a minha casa na rocha, Mateus 16:8, e Ele plantou e colocou e botou aqui um alicerce que jamais vai cair, porque o Espírito Santo está dentro de você. Então, é Ele, é o Espírito Santo que convence o irmão que está lá nesse mundo a vir para cá e ter esse entendimento, porque todo aquele que crê jamais será confundido. Por isso Ele cuida de você, de mim e daquele que crê. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Amém. Glória a Deus. Eu pensei que pudesse viver sem Jesus Cristo, mas eu não posso. Uma dor profunda tomou conta de mim. Eu chorava de dor sem entender esse lindo e verdadeiro amor. A palavra de Deus, ela me levantou. Pela misericórdia, Cristo chegou na minha vida. Com as palavras lindas e maravilhosas, Ele me levantou. Foi Ele que sarou as minhas feridas. Ele me fez um mais que vencedor. Por que você é mais que vencedor? Porque Deus, toda a obra para você Ele completou. Então você descansa em Deus. Por quê? Descansando em Deus, você entende que tudo na cruz Ele consumou. Então existe um descanso, né, para o povo de Deus, que o povo de Deus não entendeu esse descanso. Onde você descansa. Descansa onde, abençoado? Na palavra. Então a palavra é que dá esse descanso. Por quê? Ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela te dá tudo de bom. 4:1 de Romanos, para terminar aqui, né? 4:1 de Romanos, 4:1 de Hebreus. Vamos ver aqui, Hebreus 4:1. Tradução da lei para a graça também. É bom entendermos isso aqui. Existe um descanso para o povo de Deus e o povo de Deus não descansa. A entrada é no descanso de Deus pela fé. Então você tem fé?
3 de Efésios 23, essa fé é para a tua salvação. Então você entrou aqui, você descansa em Deus. 4:1 de Hebreus. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, né, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, né? Já entramos no descanso de Deus. Por quê? Também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Então a palavra tem que ser pela fé. Então a fé vem por você ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 e 11:1 de Hebreus está lá. A fé é a certeza daquilo que você espera. A convicção de fato que você não vê, você crê. Quando você vai ler 20:26 de João, que ali está, Jesus já na ressurreição mostrou a mão para Tomé e Tomé viu, ele acreditou, porque ele queria ver. A fé dele era essa, ele quer ver. Aqui não, aqui você crê e você vai entender, porque você é um bem-aventurado que você crê. João mesmo, 20:29. Por isso que você é um bem-aventurado. Você tem tudo, não lhe falta nada. Tudo Deus te deu. Agora você tem que perseverar, né? Já dentro de você, a esperança dentro de você, a promessa dentro de você, o amor dentro de você, o pensando de você. Não vai entrar em você se você ficar esperando, não. Você já esperou e ele te encontrou. Por isso ele desceu do céu e te abençoou. Porque os da fé, eles são abençoados com o crente Abraão. 39 de Hebreus. Só que você hoje é filho de Deus, é herdeiro, e esse prazer, essa dádiva, ele te concedeu. Amém. Glória a Deus. Dê um like nessa mensagem, porque você, né, é aquele que ouve e crê. Glória a Deus. Por mim, por você e por aquele que crê. Amém. Obrigado, Senhor.